noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, com a sua casa, com o seu lar, com todos que estão ao seu redor e, acima de tudo, o Espírito Santo de Deus esteja conduzindo a sua vida, conduzindo a sua família, conduzindo esse tempo pelo qual nós estamos vivendo, esse tempo de pandemia, onde nesse momento, devido a essa realidade, nós estaríamos, terça-feira, normalmente às 19h30 é o tempo que nós, igreja, estamos reunidos em grupos de oração. A nossa gratidão a Deus por poder estarmos aqui junto com os irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil, irmãos de outras igrejas que têm estado conosco, nos acompanhando, irmãos da segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, na qual nós temos o privilégio de trabalharmos como pastor, auxiliar juntamente com o pastor Márcio e toda a equipe pastoral. Nesse dia, nesse momento, nesse privilégio que temos agora, nós vamos estar meditando com os irmãos na Palavra de Deus, pensando sobre oração, sobre falar com Deus. Hoje nós queremos pensar sobre a sabedoria para falar com Deus, sermos sábios para nos dirigirmos a Deus em oração. E eu queria agradecer a Deus pela sua vida, de forma especial os nossos irmãos das nossas congregações de Coqueiro e de Betânia, todos os grupos também das demais congregações da segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, aqui no Retiro, que é lá também no bairro Santa Cruz, lá em Santa Isabel do Rio Preto, e também os grupos de crescimento, que são os grupos de oração que se reúnem todas as terças-feiras aqui da sede no Retiro. Então nós estamos nesse momento, não nos reunindo de forma presencial, mas em todos os momentos que nós temos a oportunidade, como agora, temos transmitido aos irmãos uma meditação, temos tido um tempo de oração, temos colocado diante do Senhor em oração. Eu sempre dou aquelas instruções pastorais, você, família, você, talvez na sua realidade particular, num tempo que você tem tido, tire um tempo para orar, para falar com Deus, para buscar a presença do Senhor, lendo a palavra, lendo a Bíblia, meditando na Bíblia Sagrada, orando, pedindo a Deus pelas nossas autoridades, pela nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, pela segunda Igreja de Volta Redonda, pela sua igreja que está aí, você que está nos ouvindo, que pertence a uma igreja evangélica, que você esteja também lendo a palavra, pedindo direção do Espírito Santo de Deus para poder aprender dessa palavra, para compreender dessa palavra, para entender dessa palavra. Deus tem um propósito, Deus com certeza fala aos nossos corações, Deus nos instrui, nos dá direção na sua palavra, nesse momento tão difícil, em que nós temos pessoas familiares, nós temos amigos, nós temos pessoas próximas de nós, das nossas igrejas, que estão infectadas aí por esse vírus. São centenas e milhares de pessoas, não só no Brasil, mas pelo mundo afora, de pessoas que estão vindo a óbito, que estão morrendo. E aí nós temos as famílias dessas pessoas que estão enlutadas, muitas delas não têm tido nem a oportunidade de fazer o velório. Então é um tempo de nós estarmos buscando de fato a presença do nosso Deus e também sendo testemunhas nesse tempo tão difícil, que realmente nós estamos sendo provados como igreja para manter a nossa postura como cristão de fé, de esperança, de convicção em Deus, em Cristo Jesus, na palavra, no entendimento, no conhecimento dado pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos orar, vamos pedir a direção de Deus para a sua vida, para a nossa vida, para esse momento, para a população mundial, de forma especial pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelos governos que regem aí, municípios, estados, países, governos mundiais, para que Deus dê direção, sabedoria, para que eles venham conduzir o povo no qual nós estamos inseridos aqui na face da terra, para que haja, acima de tudo, glorificação do nome de Deus, entendimento desse tempo que nós estamos vivendo, sabedoria, conhecimento, acima de tudo, na palavra do nosso Deus. Vamos falar com Deus? Pai Santo, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, o mesmo Espírito que iluminou a Tua palavra,
o mesmo Espírito, ó Deus, que no passado falou aos pais, falou pelos profetas, mas que se revelou a nós de forma muito especial através do teu Filho amado Jesus, no qual o Senhor o constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual o Senhor fez o universo. Pai, nós oramos agradecidos porque o teu amor para conosco, provado a nós, na pessoa e obra de Jesus Cristo, é um amor tão grande que o Senhor, ó Deus, enviou o teu Filho para morrer por nós, sendo nós pecadores, e nós, ó Deus, agora crendo, nós, ó Deus, estamos libertos do pecado, livres do medo. Ó Deus, nós te louvamos porque nós éramos ainda pecadores quando o Senhor, ó Deus, enviou Jesus. Ainda não existíamos como geração, mas o Senhor já sabia da nossa realidade pecaminosa, da nossa realidade caída. O Senhor enviou o teu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. O Senhor prova o teu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Graças te rendemos e te louvamos. Ó Deus, esse conhecimento, essa sabedoria, esse entendimento, seja farto, Senhor, nos nossos corações, seja farto no nosso entendimento, seja farto, Deus, na condição de conhecermos e sabermos que o Senhor é Deus e que acima de tudo está o propósito do Senhor se manifestando sobre as nossas vidas. Nesse momento, Senhor, pedimos que o teu Espírito Santo conduza-nos na tua palavra para meditarmos, para crescermos aqui, nesse momento que estaríamos reunidos nos lares, em grupos, ó Deus, espalhados pela nossa região aqui do Retiro, nas nossas congregações, da sede. Ó Deus, o Senhor esteja abençoando a nossa segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda, o nosso presbitério que tem aqui as nossas 10 igrejas na cidade de Volta Redonda, o nosso sino do Sul Fluminense, a Igreja Presbiteriana do Brasil, enfim, todas as igrejas espalhadas pela face da terra, igrejas comprometidas com a Tua Palavra, em ministrar os Teus sacramentos, o batismo e a ceia, em disciplinar, em corrigir, em direcionar, em exortar, em ensinar o povo do Senhor a andar na Tua Palavra. Deus, nós te pedimos esse instante, ó Deus, pela direção, pela orientação, pelos governos da nossa igreja, pastores, presbíteros que governam, ó Deus, essas escalas de poder em conselhos, em presbitérios, em sínodos e no Supremo Concílio. Pedimos, Senhor, a Tua bênção também para os nossos governantes dos nossos municípios, dos nossos estados, do nosso país e de todos os países pelos 4 cantos da terra, as equipes médicas, enfermeiros, toda a equipe da limpeza e esterilização, todos que estão, ó Deus, na área da pesquisa, da ciência, buscando, ó Deus, uma cura. Nós sabemos que o Senhor pode usar a ciência, a tecnologia, usar, ó Deus, os homens para poder, ó Deus, achar um remédio para combater, para eliminar esse vírus da face da terra, mas o Senhor também é Deus que pode eliminar através de um milagre, do sobrenatural. Nós cremos que o Senhor, ó Deus, está no controle dessa situação. Por isso nós queremos, ó Deus, orar e pedir e clamar ao Senhor e buscar a Tua face e entregar nas Tuas mãos as nossas vidas, para que nós possamos estar no centro da Tua vontade. Que o anjo do Senhor acampe ao nosso redor, nos livrando de todo mal. E aqueles que estão, ó Deus, doentes, infectados, pessoas que têm familiares, pessoas que estão, ó Deus, perdendo os seus entes queridos, a centenas de milhares, espalhados pelo mundo afora, que o Senhor conforte o coração dessas pessoas, conforte essas famílias, conforte esse povo que sofre nesse momento, não apenas com o coronavírus, mas com outras doenças, com outras situações e principalmente, ó Deus, na realidade econômica, administrativa do nosso país e do mundo. Nós clamamos e pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós e derrama porção dobrada do Teu Santo Espírito sobre a Tua igreja para que nós possamos ser sábios segundo aquilo que o Senhor requer que sejamos sábios, para contemplar, para glorificar e para transmitir a graça, a glória do Senhor a outras pessoas. É a nossa oração que fazemos agradecidos nesse instante, no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, eu quero nesse instante, como nós sempre fazemos, né? A gente sempre fala de sugestões para leitura da palavra de Deus, sugestões também de cânticos de louvor, de adoração ao nosso Deus. Eu sempre leio aqui com os irmãos, não cantamos, mas lemos, né, sempre uma letra de um dos nossos hinos do Inário Novo Cântico, que é o inário usado na nossa igreja. E eu queria hoje deixar como sugestão o hino de número 386, que tem como título Testemunho. E a letra deste hino diz assim: direi ao mundo que sou crente, não me envergonho de o dizer. Direi ao mundo que sou crente e que por Cristo vou viver. Direi ao mundo que Ele salva e nesta vida o seguirei. E eu bem sei que crendo nele
terás as bênçãos que eu encontrei. Direi ao mundo que ele ama, que Cristo dá perdão e paz, e a minha vida eu lhe entrego. Jesus, meu guia, satisfaz. A segunda estrofe diz assim: direi ao mundo que ele volta. Se tarde ou cedo, eu não sei, mas viverei sempre esperando e preparado estarei. Na sua vinda gloriosa, aos que o amarem, Jesus dará maravilhas infinitas e ao lar celeste nos levará. Ó, dize ao mundo que és crente, não te envergonhes de o dizer. Ó, dize ao mundo que és crente e que por Cristo vais viver. Que este hino glorifique a Deus e que na sua letra nós possamos ser confortados e desafiados a dizer ao mundo que nós somos crentes, né? Dizei ao mundo, direi ao mundo, eu digo ao mundo que eu sou crente. Como que eu faço isso? Como que a gente pode fazer isso? A nossa meditação hoje está baseada em Provérbios 16, verso de 1 a 4. Esta introdução já está inclusive aí no nosso Facebook, né, na minha página do Facebook, que é a nossa meditação de hoje. Tem como título: Nós não somos sábios o suficiente. E eu quero aplicar essa pequena e breve meditação que eu vou estar nessa introdução falando, também para que nós possamos pensar que nós não somos sábios o suficiente para orar. Nós não somos bons o suficiente para orar coisas ou palavras ou até mesmo expressões que venham alcançar o trono da graça de Deus, porque nós somos falhos, imperfeitos, pecadores, limitados. Nós carecemos totalmente de Deus em Cristo Jesus. E o texto de Provérbios 16, de 1 a 4, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Provérbios 16, de 1 a 4. Um verdadeiro sábio não pode ser aquele que toma decisões que aos olhos humanos são sábias, mas que contradizem com a sabedoria, com a soberania, com a glória de Deus. Todo pensamento, toda resposta, toda escrita, tudo que o homem puder expressar, que podemos nós, seres humanos, chamar de sabedoria, precisamos entender que só pode vir de Deus. Qualquer sabedoria, qualquer conhecimento, qualquer entendimento vem de Deus, pois é Deus que nos capacita a darmos respostas certas e efetuarmos planos que tenham resultados e que, acima de tudo, essa sabedoria glorifique a Deus e que essa sabedoria leve tanto a nossa pessoa quanto os outros a reconhecer que, como poder que determina, Deus é esse poder que determina todas as coisas, Deus pré-ordena todos os acontecimentos. Então, o homem sábio pode até pensar que tudo o que ele faz está certo, mas o Senhor Deus é quem julga todas as suas intenções, principalmente as suas falas, os seus propósitos, os seus intentos. Isso precisa ser entendido também na oração. Ou seja, as bênçãos de Deus precisam estar sobre seus conhecimentos, sua sabedoria, pois se Deus não abençoar os seus conceitos, aquilo que você planeja, aquilo que você entende como sabedoria, né, como conhecimento, como entendimento, principalmente da palavra de Deus, os seus planos e a sua sabedoria não vão dar certo, porque tudo pertence a Deus, tudo vem de Deus e tudo tem que glorificar a Deus. Então dedique toda a sua sabedoria aos cuidados do Senhor e aplique em consciência todo o seu conhecimento e sabedoria à palavra de Deus, a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Tanto o homem sábio quanto o homem tolo, se não estiverem pautados com suas consciências à palavra de Deus, não tem diferença aos olhos de Deus. O sábio e o tolo diante de Deus é a mesma coisa se não estiver pautado em Deus, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Muito conhecimento, muita sabedoria, isso não significa que a pessoa está mais próxima de Deus.
O tolo também, se não busca a palavra de Deus, ele é como o sábio como o tolo. Diante de Deus, todos são a mesma coisa. Pois toda a criação, quando eu digo toda a criação, eu estou dizendo que tudo e todos que foram criados por Deus estão sujeitos à soberania de Deus, debaixo dos decretos de Deus, estão debaixo da grandeza de Deus, do poder de Deus, e todos servem aos propósitos de Deus. Propósitos esses pré-determinados, propósitos esses predestinados para cada um de nós, assim como foi com Jesus, que veio predestinado à cruz, que veio para trazer vida e vida em abundância, mas o fato de ele vir trazer vida e vida em abundância requer que ele fosse cravado numa cruz, pendurado no madeiro, seja maldito no nosso lugar, feito maldito em nosso lugar, para que através do seu sangue derramado na cruz, eu e você fôssemos perdoados dos nossos pecados, remidos dos nossos pecados. Pois Deus em Cristo Jesus, sendo Ele Senhor de tudo e de todos, fez tudo para os determinados fins aos quais Ele pré-estabeleceu. E o fim dos maus é a desgraça, pois tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não os glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. É o que está registrado em Romanos 1, 20 e 22. Nós não somos bons o suficiente para pensarmos e dizermos o que é sábio. Nós não somos bons o suficiente para pensarmos e expressarmos sabedoria ao ponto de chegarmos ao conhecimento da graça e da salvação em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, nós não somos sábios o suficiente para pensarmos e dizermos o que é bom. Nós não somos sábios o suficiente para expressarmos a bondade de Deus, a glória de Deus, a misericórdia e a graça de Deus, o amor de Deus em Cristo Jesus. Nós só somos sábios quando nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. O propósito de Deus sobre o ímpio é que ele executa a sua justa vingança através deles. E por fim Deus será glorificado pela destruição dos próprios ímpios, tanto os que são vingados quanto os que vingam. E pior, muitas das vezes, esses que são ímpios, eles se acham sábios aos seus olhos, por serem assim usados por Deus. Pedro declara isso em Atos 2, 23 e 24, quando diz assim: sendo este, Jesus Cristo, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Ou seja, Pedro está dizendo que a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário foi algo pré-estabelecido, predestinado, pré-determinado por Deus. Ainda que para isso homens tivessem que injustamente, de forma totalmente injusta, sem Jesus ter nenhum erro, nenhum pecado, não ter cometido nenhuma falha, ele foi crucificado por mãos de iníquos. Ou seja, mas isso estava dentro da presciência de Deus. Os homens o mataram, o crucificaram por mãos de iníquos, mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ele fosse retido pela morte, justamente para que eu e você morrêssemos com Cristo, o velho homem do pecado, e ressuscitássemos com Cristo o novo homem, a nova criatura, e passássemos a viver para a glória de Deus em Cristo Jesus. Isso está muito bem claro, é só você ler uma das cartas de Paulo que fala muito profundamente disso, é a carta de Paulo aos Colossenses. Eu quero ler aqui uma versão do que eu já li em Provérbios 16, 1 a 4, só que agora eu vou ler até o verso 5, que está na tradução na Nova Linguagem de hoje, que diz assim: as pessoas podem fazer seus planos, porém o Senhor Deus é quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que você faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo, de jeito nenhum. Eu quero então, baseado nessa meditação e nessas palavras, pensar com você o seguinte:
Nós não somos bons o suficiente para pensarmos e expressarmos palavras, pensamentos que sejam sábios, né? Nós não somos sábios o suficiente para expressarmos e para que temos reações ou ações boas, ou para sermos bons, ao ponto, né, a sabedoria que nós temos não nos leva a sermos bons. Então, dentro disso eu quero que você pense o seguinte: vida de oração, ou seja, nós não somos sábios o suficiente pela nossa ciência, conhecimento, sabedoria, para nos achegarmos a Deus fiados, como diz Daniel no capítulo 9, nas nossas condições, fiados nas nossas forças, né? Nós só estamos chegando-nos a Deus, nos achegando, nos curvando a Deus em oração, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, dessa pandemia mundial do coronavírus, porque a misericórdia do Senhor tem estado sobre nós. A misericórdia do Senhor tem estado sobre as nossas vidas. A graça e a misericórdia de Deus em Cristo Jesus tem sido derramado sobre os nossos corações todos os dias. Por isso que, né, o autor de Eclesiastes, que também é o autor de Provérbios, diz, né, que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias, toda manhã. Grande é a sua misericórdia. Portanto, queridos, nós não somos bons o suficiente para que nós nos acheguemos a Deus pela nossa condição, pela nossa capacitação. Nós não a temos. Portanto, Jesus, ele ensina-nos a orar e ele diz assim: tudo o que pedirdes em meu nome ao Pai, ele vos dará. Então a oração, a sabedoria, o temor de Deus na oração, não é que nós somos sábios, nós somos entendidos, nós somos conhecidos. Por mais que você leia a palavra de Deus, por mais que você tenha tido oportunidade de leitura da palavra, você nunca será sábio o suficiente para compreender e entender essa palavra se não for revelado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós não somos sábios também o suficiente para pensarmos e dizermos o que é bom. Ou seja, nós não temos nenhuma condição, nenhuma bondade, nenhuma capacitação, nenhum valor por causa do nosso pecado para sermos sábios ao ponto de conhecermos Cristo e a sua salvação. Por isso que o Espírito Santo de Deus é derramado em nós, para que nós possamos sermos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Foi assim que Jesus disse, que está registrado no Evangelho de João. Portanto, agora nós nos tornamos sábios, e somos sábios não pela nossa capacidade, pela nossa condição, por mais que você tenha leitura e conhecimento, mas você não tem sabedoria o suficiente para que você também possa expressar e possa transmitir coisas boas, porque o próprio Espírito de Deus também, o mesmo Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, de que somos falhos, pecadores e que carecemos da misericórdia de Deus, da graça de Deus, né, do perdão de Deus em Cristo Jesus, esse mesmo Espírito agora nos capacita a sermos sábios, entendidos, conhecidos, né, para que nós possamos transmitir o que é bom. E o que é bom? A graça, a misericórdia, o amor, o perdão. Então eu quero dizer para você nessa noite, se você ainda não conseguiu compreender isso, né, se você ainda não conseguiu entender isso, não, mas eu tenho conhecimento, eu sou sábio, eu sou entendido. Eu quero dizer para você o seguinte: isso não é suficiente para que você expresse coisa boa. O Espírito Santo de Deus precisa estar presente na sua vida. Ele precisa estar presente e agindo na sua vida, para que você transmita, para que você fale, para que você expresse coisas boas. E o que é bom aos olhos humanos? Às vezes, o que é bom aos olhos humanos não é bom aos olhos de Deus, né? Lembra do que nós lemos aqui? Que nós falamos aqui de Provérbios 16, as pessoas podem fazer planos, você pode fazer planos, mas o Senhor Deus é que dá a última palavra, a confirmação, o que é certo, o que é correto, o que deve realmente ser feito, seja a sua palavra que você expressa, ou seja a palavra que vem de Deus, ela só pode ser boa se Deus estiver presente nela. Ou seja, você pode pensar que tudo que você está fazendo é certo, mas se o Senhor Deus não estiver presente naquilo que você está fazendo, não é certo. Ainda que aos olhos humanos pode parecer muito certo. Por isso que eu comecei dizendo, há muitas pessoas que às vezes expressam palavras, atitudes que parecem ser muito sábias.
Às vezes encanta, fulano falou isso, aquela pessoa lá falou aquilo. Mas você tem que pensar o seguinte, tem nessa fala, nessa decisão, tem nessa direção, tem nessa expressão algo que glorifique a Deus, ou no seu todo ela precisa glorificar a Deus, porque se não glorifica a Deus, isso é vazio, isso não é sabedoria, porque Deus, Ele é quem julga todas as suas intenções. Então o que nós precisamos fazer para orarmos segundo aquilo que o Senhor quer e requer e aquilo que agrada ao Senhor? Peça a Deus que abençoe aquilo que você está planejando, aquilo que você está almejando, aquilo que você está buscando. Você está orando pelas famílias, então peça a Deus e coloque diante do Senhor o porquê que você está orando pela família, pela sua, pela outra família, pela família do próximo. Se você tem um problema, se você tem uma dificuldade, se você tem um processo na justiça, se você tem, por exemplo, um problema conjugal, você está tendo problema com a educação do seu filho, você está tendo problema com o relacionamento com o seu irmão, você está tendo problema com o relacionamento com o seu pai e sua mãe, ou seja, peça a Deus que abençoe aquilo que está te afligindo, aquilo que está te deixando triste. Você está preocupado, você está assim, inseguro, você está com medo, né, dessa situação que nós estamos vivendo aí do coronavírus. Coloque-se diante de Deus. Senhor, eu preciso fazer isso, Senhor, eu preciso fazer aquilo, Senhor, eu preciso tomar essa decisão, Senhor, eu preciso tomar essa direção, Senhor, o que eu falo agora, como que eu falo, né? Ou seja, para que os nossos planos possam dar certo, nós precisamos falar com Deus. É por isso que Deus nos deu o privilégio, a bênção, o que nós chamamos na Igreja Reformada de meio de graça, que é a oração. Porque o Senhor, Ele faz tudo que Deus faz tem um fim, tem um propósito estabelecido. Até os maus. Provérbios vai dizer que Deus fez o ímpio até para o dia da iniquidade, para o dia do juízo final. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Os orgulhosos não escaparão do castigo de Deus. Então eu penso o seguinte, eu quero dizer para o seu coração o seguinte, não seja orgulhoso diante de Deus. Seja humilde, abra o seu coração, fale com Deus. Pense nisso, nós não somos sábios o suficiente até para orar. E nós não temos condições em nós mesmos, não temos nada bom em nós mesmos para expressar qualquer palavra sábia. E não temos nenhuma sabedoria em nós mesmos para expressarmos qualquer coisa que seja boa. Somos totalmente dependentes de Deus. E se você tem tido a experiência que eu tenho tido, eu creio que muitos nesse momento, muitos cristãos nesse momento, estão realmente entendendo o que é ser totalmente dependente de Deus. Você sai na rua, você que precisa sair, todo mundo às vezes precisa sair, para comprar o básico para casa, para cuidar de coisas assim básicas do dia a dia. A gente está vivendo assim, como se estivesse numa zona de guerra. Mas o nosso inimigo não está com um fuzil, com uma metralhadora, não está armado com uma bomba. Ele é invisível, a gente não consegue vê-lo. Por isso é hora de nós pensarmos o seguinte, uma das coisas que essa pandemia do coronavírus trouxe para o presente século foi um equilíbrio, foi colocar todo mundo no mesmo nível. Está todo mundo na mesma situação. Não tem rico, não tem pobre, não tem negro, não tem branco, não tem sábio, não tem tolo, não tem o entendido, não tem o menos entendido, não tem o que lê e o que não lê, não tem o que é líder e o que é liderado, não tem aquele que tem muito recurso, porque neste momento todos estão no mesmo nível, todos estão propícios, todos estão vulneráveis, todos estão ao ponto de serem contaminados, independente do que estejam fazendo. E eu quero então que você pense nisso. O que adianta nesse momento toda a sabedoria humana, todo o orgulho? O que adianta toda a prepotência, a soberba? É hora de nos quedarmos aos pés de Jesus. É hora de nos quedarmos aos pés de Cristo. É hora de nos curvarmos diante de Deus e reconhecermos quem Ele é e quem nós somos. Eu creio que nesse momento a verdadeira sabedoria, eu creio que nesse momento que nós estamos vivendo, sabedoria de fato e de verdade, é nós nos curvarmos aos pés do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Já disse Salomão nos Provérbios também. Que Deus abençoe a sua vida.
Que Deus abençoe o seu lar, a sua família. Que Deus nos abençoe como povo da face da terra. Que Deus abençoe a sua igreja nesse momento. Eu quero orar por você, orar com você, orar pela sua família, pela sua vida, orar por nós, pela nossa humanidade em geral, de todos os povos espalhados pela face da terra, e orar também pela nossa liderança, e assim que a bênção de Deus venha sobre todos nós, tanto vocês que estão nos acompanhando aí, os irmãos aqui da nossa igreja, congregações, quanto também os irmãos que vão ver, porque esse vídeo, essa meditação fica gravada agora no Facebook, a gente também coloca lá no YouTube, para que a ideia é para que as pessoas tenham fácil acesso para ter um momento de meditação. Eu sempre tenho colocado assim nas minhas transmissões, meditação, e o texto que foi meditado, porque essa é a intenção, que nós tenhamos nesse momento em que todo mundo está tendo essas transmissões online, que a gente tem tido essa oportunidade de estar aqui reunido com os irmãos, mesmo de forma virtual, mas a graça e a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, não tem sido diferente nos nossos dias. Eu creio nisso e quero que você também creia que Deus está no controle e que mesmo da forma como nós estamos tendo crescimento espiritual, individual nos nossos lares, nas nossas famílias e também aqui, através desse meio de comunicação, a glória de Deus está sendo manifestada. Deus, nós colocamos na Tua presença a vida de cada um que está presente aqui conosco agora. Também a vida daqueles, ó Deus, que porventura virão a ouvir e receber essa meditação. Tanto, ó Deus, nesse momento quanto no momento futuro. O que importa nesse momento é que o Senhor está sendo glorificado, que a Tua palavra está sendo transmitida e que a igreja está tendo oportunidade, ó Deus, de crescimento espiritual. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito continue, ó Deus, agindo na nossa vida, assim como nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, para nos trazer a Tua presença, para nos trazer a Tua face, para nos fazer, ó Deus, quedar aos Teus pés e confessar Jesus como único e suficiente Salvador, para reconhecer a Tua glória, o Teu poder e o Teu perdão em Cristo Jesus, e para ter Jesus como Senhor e Rei absoluto sobre as nossas vidas. Que o Espírito Santo do Senhor, nesse momento, concretize nos nossos corações, confirme no nosso coração a cruz de Cristo, a salvação, a ressurreição de Cristo, o nosso perdão através desse ato glorioso. E também, ó Deus, a esperança que temos de estar com Cristo eternamente. Deus, nós Te pedimos pela nossa nação, pelos nossos estados e municípios. Pedimos, ó Deus, pela nossa liderança, poder executivo, legislativo, judiciário, tanto da federação, tanto dos estados quanto dos municípios, pelas polícias militar, civil, federal, exército, marinha, aeronáutica, médicos, enfermeiros, técnicos, a área da limpeza, da esterilização, as pessoas que estão cuidando das máquinas que precisam nesse momento para que salvem vidas, as pessoas que estão no transporte, seja de medicação ou de pacientes, e acima de tudo, Deus, aqueles que estão infectados, aqueles que estão doentes, não só pelo coronavírus, mas pessoas que estão em leito de hospitais, ó Deus, nesse momento, pessoas que estão em casa aguardando cirurgia, tratamento, porque não pode se locomover, não pode nesse momento, Deus, nem ir a um consultório médico. As pessoas que estão trabalhando nas farmácias, nos mercados, nos postos de gasolina, no transporte coletivo. Ó Deus, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos a nossa nação, as nações de todos os continentes da face da terra, contaminados, as famílias enlutadas, ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, dá conforto, porque muitos deles, ó Deus, nem poderem ir lá sepultar os seus entes queridos, de ir, ó Deus, está ali dando a destra, ó Deus, de consolo, tendo um ato de solidariedade cristã nesse momento em que tantas pessoas próximas de nós, amigos, irmãos em Cristo, que estão partindo e a gente não pode estar ali com a família para trazer consolo, porque o momento é muito crítico. Ó Deus, em nome de Jesus, sara a nossa terra. Ó Deus, em nome de Jesus, elimina, Senhor, esse coronavírus da face da terra. Em nome de Jesus, ó Deus, elimina esse mal, dessa peste perniciosa que vem sobre nós. Mas nos faz entender os Teus propósitos. Esteja junto de nós, nos ensina, nos faz entender, nos dá sabedoria para entender o propósito do Senhor com tudo isso. Para que nós vivamos esse tempo e após passarmos esse tempo nós possamos estar fortes
fortalecidos como cristãos, como corpo de Cristo. Por isso nós pedimos, Senhor, derrama sobre a vida da tua igreja, sobre a face da terra, porção dobrada do teu Santo Espírito. É o que nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Pedimos o perdão pelos nossos pecados e te glorificamos e te adoramos, clamamos e assim o fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Se assim Deus permitir, amanhã, quarta-feira, às 19h30, nós estaremos transmitindo para as nossas congregações, Coqueiro e Betânia, também o nosso momento de estudo bíblico doutrinário. Deus os abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, e abençoe todos que estão ao seu redor, e que você seja sábio aos olhos de Deus e seja bênção aonde quer que você esteja. Amém?